Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Como é que são esses retiros? É em grupo ou tu vai sozinho? Quando eu faço os meus retiros, eu vou sozinho. E tu fica onde? Sozinho, nem namorada, nada, sozinho. Eu sou, na verdade, é marido. Eu sou casado. Ah, tá. Sabia. Então... Mas tu vai junto ou tu fica sozinho? Isso que eu quero não, saber. Na hora que eu tô fazendo prática, eu tô sozinho. Agora, por exemplo, eu vou fazer 21 dias de retiro, ainda não sei o lugar. Era bom que fosse numa caverna, mas eu preciso ficar sozinho. Então tem alguém só que me leva comida e tal, e eu fico ali fechado 21 dias. Mas isso, assim... Em termos, comparando de novo com o exercício físico, isso seria tipo a alta performance da meditação. E eu sou só um pequeno praticante. Tem gente que, por exemplo, no Tibete, lá no gelo, se enfia em caverna e fica durante pelo menos 3 anos, 3 meses e 3 semanas e 3 dias. E aí você começa a ver reais mudanças. Aquele cara que eu falei lá, que desenvolveu o curso com o Paul Ekman, o Alan Wallace, ele criou um instituto, inclusive, para pesquisar neurologicamente e psicologicamente quais são os efeitos na mente de grandes mestres e de praticantes que meditam em longos retiros. Que esse é o lance, assim... beleza, a meditação faz bem em 15 minutos, mas qual é a diferença da meditação de 15 minutos no aplicativo para esses caras que meditam durante anos? Tu vai para um retiro, tu fica 21 dias, é isso? E como é que é? Tu fica 21 dias fazendo o quê? Tu sabe, tu tem relógio? Tu sabe que oração? Tu sabe que dia é? Ou tu esquece de tudo? Eu meço pelo tempo. Então, quando eu entro em estado meditativo, eu às vezes perco a consciência do corpo. Mas depois eu volto, né? Então, assim, quando eu falo que eu perco a consciência do corpo, é que ela se expande de um jeito inacreditável. E aí a ideia do Guilherme, a ideia de corpo, ela desaparece. Mesmo assim, então assim, eu fico lá em posição de... assim, de lótus. E claro que chega uma hora que incomoda, que formiga, que adormece a perna e tal. Mas se você é capaz de entrar nesse estado de supraconsciência e se identificar com esse eu real, a perna doendo, as costas doendo desaparecem. O ano passado eu fiz um retiro desses, assim, mais intensos. E foi muito legal, porque nos 2 primeiros dias eu só queria sair fugindo dali. E depois ficou incrível. Quais são as consequências na tua mente depois que tu sai disso? Ou durante? Como é que é? O que tu percebe? O que acontece? Nossa, durante o processo, primeiro você vê a tua vida inteira. É morrer antes de morrer mesmo, sabe? Você revisita todos os lugares. No primeiro momento você revisita todos os seus remorsos, culpas, desejos, etc. E depois que esse lixo todo é assentado, eliminado, acossado, sabe? Começa a aparecer algo novo, assim. Essa realidade luminosa. Cara, é inacreditável. Você entende, assim... que é inevitável que você comece a amar a tudo e a todos, porque de repente você começa a se ver em tudo e em todos. Mas é uma realidade experimental, assim, é muito interessante. E de repente você começa a perceber que você é mais do que essa circunstância de nome, forma, corpo e consciência. Existe algo por detrás desse espetáculo todo, dessas cortinas, e que é o seu eu real, que testemunha isso tudo num estado de plenitude absoluta. Isso eu não consigo alcançar no dia a dia, meditando em casa. Isso necessariamente tem que ir para um retiro, para um lugar Não, desse. você pode conseguir. Tem gente que, assim... Tem um mestre na Índia que se iluminou com 16 anos. É claro, né? Dizem que ele é a exceção que prova a regra, de que você tem que se esforçar muito e tal. Mas ele tinha 16 anos, tinha ouvido falar de um lugar onde grandes mestres viviam. O nome dele era Ramana Maharishi, ou Maharshi, se o pessoal quiser pesquisar. É bem legal a história dele. Ele tinha 16 anos e ele sentiu um súbito pânico de morte, assim, uma sensação de que ele ia morrer. A gente, se fizesse isso, ia querer, sei lá, passar com um psiquiatra, achar que tá com pânico e tal. Quando ele sentiu isso, ele deitou e mergulhou fundo dentro de si e se perguntou, tá bem, se agora a morte chegou, o que é que sobra se eu morrer? O que é que resta se esse menino... filho de fulano, sobrinho de ciclano, se ele não for mais, se eu for levado pro crematório e minha carne for consumida pelas chamas, o que é que sobra? E aí ele foi indo tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo nisso, que de repente ele se tornou um dos maiores mestres do último século, assim. A questão toda é essa, Arthur, assim, quanto é que a gente tá com vontade de mergulhar nisso, sabe? Quanto a gente tá com vontade de se perguntar de fato quem sou eu? E é por isso também que a gente medita tanto sobre a morte, sabe? Uma hora ela vai chegar pra todos nós. Essa é a realidade de todos nós. E para além dela, o que acontece? Ultimamente eu tô tendo muito medo da morte. E eu não sei explicar o que é isso. É tanto medo que é aquelas coisas de acordar 3 da manhã, assim, um dia eu vou morrer. Depois eu volto a dormir. Assim. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso? Se você der chance pra isso e mergulhar nessa questão...
Mas aí sim, você precisa de mestre e método para saber, porque aí você pode ter, sem ninguém para te doutrinar, sem ninguém para te orientar em alguma forma de religião, você pode ter a experiência do sagrado por si mesmo. É claro que algum mestre de uma tradição vai te orientar, mas essa experiência vai ser só sua. E é importante ter mestre e ser autorizado a fazer certas práticas. Vou contar um negócio agora que aconteceu comigo na Índia há uns anos atrás e explica por que esses métodos são, se não forem bem orientados, eles são perigosos, né? Eu estava meditando lá nos crematórios. E meu mestre tinha me orientado numa prática em que eu teria que olhar para um cadáver e ficar de olhos fixos ali, sem desviar, e projetar como se fosse eu. Que fosse a minha família ali chorando, que fosse... E foi muito louco, porque você vê que velório é igual na Índia, no Brasil, em qualquer lugar, né? Você tem uma parte da família chorando, desesperada, tem uma galera lá atrás comentando futebol, a bolsa de valores, para fugir de pensar na morte. Porque... E por que é importante, né, esse negócio do luto? Pra gente lembrar, olha... lembra que você também vai pra lá. Mas aí essa galera que tá no velório, mas que vai só pela família e que... Eles não querem olhar pra aquilo, porque eu vou perder quem eu amo e eu vou morrer eventualmente. Né? E aí eu tava olhando lá o cara e foi meio sinistro, porque eles têm um rito... para poder fazer com que a consciência saia, né? O espírito saia do corpo, eles batem no cucuruto e abrem, né? O cucuruto do cara que tá lá na fogueira. E como a chama tava embaixo, o cara começou a cozinhar de baixo pra cima e teve uma hora que a cabeça dele fez... Aí caiu tudo no chão e eu não podia desviar o olhar. Mas eu fui fazendo. E foi incrível a sensação, assim, de tipo... Agora a morte chegou e eu tô indo nessa. E o que sobra? E o que você vai fazer com isso? Foi uma sensação muito de libertação. Primeiro você passa pelo terror, assim, né? De, ai meu Deus, e agora? Eu tô abrindo mão de tudo que eu considero querido e tal. Mas depois veio uma sensação de... Tá bem, se isso é inevitável, deixa eu encarar isso com a maior dignidade e heroísmo que eu puder. Daí, tinha um menino argentino lá, que eu fiz amizade. E eu tava lá muitos dias, estudando e praticando horas a fio. Eu ficava 6 horas ali nos Ghats, que são aquelas escadarias na beira do Rio Ganges. E eu ficava meditando esse tempo lá. E aí tinha um menino argentino que falou pra mim que fazia a prática, fazia o que a gente chama de sadhana. É meditação, é a disciplina espiritual. Aí eu comentei com ele, eu tinha feito umas práticas no crematório e tal. E ele falou, me ensina. Eu não tinha perguntado pro meu mestre se eu podia ensinar o cara. E eu fui lá e ensinei. E ele ficou absolutamente em pânico, cara. Eu não sabia o que eu fazia com ele. Ele começou a olhar pro cadáver, em 10 minutos ele tava chorando de soluçar, ele começou a se trimilicar inteiro e pensar... Ele disse, eu tô pensando na minha mãe, tô pensando nos meus amigos, na minha namorada. Ai, meu Deus do céu, eu tô freaking out, assim, sabe? Eu tomei uma puta bronca do meu mestre, assim, nunca ensine pra alguém algo que você não sabe ou que você não foi autorizado. Mas eu consegui trazer o menino de volta, ele se acalmou e tal. Mas me mostrou muito, assim... Porque, assim, é aquele lance... Se eu pedisse, sei lá, pra um dos outros meninos, sei lá, pro Igor, pra ele correr a São Silvestre, pouco provavelmente ele conseguiria, porque ele não treinou pra isso. Você que faz exercício e tudo mais, talvez conseguisse. E alguém que tá treinando pra São Silvestre ia conseguir tranquilamente. A questão de investigar a mente e de vencer a morte a partir da meditação leva tempo, é o treino. Mas o yoga também foi inventado para isso. Todas essas tradições meditativas, na real, não são pra gente produzir mais, dormir melhor, trabalhar mais. São pra gente entender quem nós somos e pra gente vencer a morte, transcender a morte.